Nós vamos fazer, a Central Única dos Trabalhadores vai completar esse ano 30 anos. Né? A CUT nasceu em 1983, sob a ditadura militar, tá certo? Que não permitia a organização dos trabalhadores, que não permitia a sindicalização dos servidores públicos, que intervia nos sindicatos, caçava as diretorias e, em alguns casos, inclusive, demitia esses dirigentes, outros eram exilados e outros, inclusive, assassinados. E outros, inclusive, que até hoje o corpo desse companheiro não apareceu, como é o caso do Palhano, que era o presidente da nossa confederação. Então, portanto, a ação sindical naquele momento se dava sob essa ação. E nós nascemos defendendo uma nova estrutura sindical, né, liderada, inclusive, pelo Luiz Inácio, depois Lula da Silva, né, Luiz Inácio da Silva, que tinha o apelido de Lula, e que gerou esse movimento, né? O Lula é a síntese, não é que existia apenas o movimento sindical ali no ABC, mas um protagonismo das principais montadoras do setor industrial brasileiro dá essa repercussão. Mas no Brasil inteiro tinha organizações de lutas, tá certo? De resistência, tanto é que imediatamente apareceram greves pelo Brasil afora. Então nós temos uma ação, todo ano, de aumento da ação, da capacidade nossa de pressão, que mesmo no governo Collor nós conseguimos aprovar leis que ampliavam os direitos dos trabalhadores. Hoje, nós lutamos, tá certo, com a dificuldade, com esse Congresso Nacional, né, se a gente não ficar de olho, como é o caso agora que a companheira Graça está liderando aí dentro da CUT, o movimento contra a questão da terceirização, liquida com a nossa relação de trabalho no Brasil. Aquele Congresso Nacional hoje não atua, tá certo, sob o olhar nosso. Na década de 90, que a gente vamos considerar esses 30 anos em 3 décadas, né, não são elas fixas, mas a cada um terço, a segunda parte é um momento de neoliberalismo no Brasil, de desregulamentação, de privatização, de desratificação da Convenção 158, que assegurava a demissão, as demissões contra a demissão imotivada. Por isso que apareceu os PDVs lá em 95, que estava em vigência a Convenção 158, o movimento sindical entrou em dificuldade, porque de um dia para outro, só para vocês imaginarem, de um dia para outro, todos os trabalhadores do setor de telecomunicações desse país, que eram estatais, de um dia para o outro viraram todos que foram privatizados e acabaram aquelas 27 empresas de telefonia, e hoje nós temos 3 companhias telefônicas no Brasil. Hoje, todo dia, a televisão, os meios de comunicação, o Estado, todo mundo tenta desqualificar a ação dos sindicatos e dos movimentos sociais. Tenta inverter essa lógica, que não precisa dessas entidades, que essas entidades não defendem os interesses dos trabalhadores. Dos 20 milhões de trabalhadores que durante os últimos 10 anos de governo democrático popular do Lula e da Dilma foram gerados quase 20 milhões de empregos. Aonde estão esses trabalhadores? Desses 20 milhões, quantos nós conseguimos conquistar para se associar às nossas entidades sindicais? Então, esses são desafios. Então, nós precisamos ter essa consciência, né, de tentar, nas nossas bases, colocar essa consciência de classe dos trabalhadores, para ele perceber que ele é explorado, que nesse sistema capitalista não tem solução e que só no socialismo é que nós vamos superar isso, como disse muito bem hoje aqui, em outras palavras, a Patrícia, nos marcos que nós estamos discutindo. Então, portanto, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter solidariedade. Nós estamos abdicando da nossa solidariedade de classe. Muitas vezes tem trabalhadores municipais em greve, e nós, aí estou falando eu que sou bancário, não nos importamos, achamos que a greve é dos servidores públicos municipais. A outra questão
que nós precisamos ter é esse combate da flexibilização hoje que está colocado. Eu falei semana passada, o Sindicato dos Comerciais de Brasília estava fazendo 50 anos. E eu nasci um pouco com aquela história, estava acompanhando o Chico Vigilante lá, que eu era office boy no Banco do Brasil em 79, quando os vigilantes fizeram uma greve. E não tinha organização sindical. Como vocês, muitas das greves dos servidores públicos municipais nesse país, muitas vezes vocês fizeram greve sem ter organização sindical, né? Em função da necessidade da exploração. Mas eu, quando estava lá, quando eu comecei a militar na década de 80 no sindicato, a luta dos comerciais era uma luta para conquistar a chamada Semana Inglesa, que o trabalho do comércio terminaria no sábado, ao meio-dia, a 13h. Hoje, os comerciais estão lutando para não trabalhar domingo. Né? E eu citava, assim, olha, a gente vai se pasteurizando tanto, não percebendo isso, que no Dia das Mães, a 13h eu estava no supermercado fazendo compra para fazer o almoço lá em casa. E o supermercado, ou seja, o supermercado estava aberto, aquela mãe não, ali que foi trabalhar, que não podia estar com seus filhos, ou os filhos não poderiam no almoço estar com as suas mães. Certo, o comércio estava aberto dia domingo. Certo? E nós não incomodamos com isso. Né? Essa necessidade desse individualismo hoje que é feito em cima dele. Né? Eu brinco, todo mundo aqui também é bancário, né? Porque vocês vão nos caixas eletrônicos, deposita dinheiro, saca dinheiro, faz serviço, tira o emprego do bancário e ainda por cima os banqueiros, aqueles exploradores, te cobram tarifa. Você faz tudo de graça, tudo que era serviço que ele tinha que fazer, você faz, ainda por cima ele te cobra tarifa. Então, quando um caixa eletrônico está funcionando 24 horas, a internet está funcionando, tem um bancário no centro de tecnologia do banco trabalhando, tá certo? Ininterruptamente, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 360 dias e 5 dias por ano. Então, portanto, nós precisamos combater essa flexibilização hoje, que é um ataque da questão sindical. E no serviço público é um setor muito forte, e especialmente nos municipais. Dos trabalhadores, e a gente não percebe a questão do fator previdenciário no setor privado, que é a questão de boa parte dos trabalhadores do Brasil não se aposenta por tempo de serviço, se aposenta por idade, porque ao longo da sua vida ele teve desempregado, não teve contribuição, ele não consegue ter as bases para se aposentar, além da redução do fator previdenciário. Então tem uma lacuna, nós precisamos corrigir isso. Mas, hoje, essa questão da política pública e com a flexibilização, o sindicato fica brigando por PLR. A gente fica brigando pelo ticket de alimentação. O que está acontecendo? E eu vou dizer isso para vocês, no Banco do Brasil são 10 mil trabalhadores que se aposentaram no INSS e continuam trabalhando. Ele não se aposenta por quê? Ele não vai ter mais a participação dos lucros, ele não vai receber mais o ticket de alimentação, que corresponde a um valor substancial na sua remuneração. Então está acabando o conceito de aposentadoria no Brasil. Você vai trabalhar, vai para o local de trabalho de bengala, do jeito que está indo, pela quantidade que tem. O INSS é mais uma fonte de receita, e é exatamente no momento em que você tem que pagar os planos de saúde, que são caros, porque ele é inversamente proporcional, não há uma taxa de equalização, é por custo, então, portanto, quem tem 70 anos, o plano de saúde vai ser bem mais caro que quem tem 20 anos. Então, a forma que está levando aqui não leva a gente à aposentadoria. Então, portanto, nós precisamos corrigir isto, né? A luta por educação pública, tá certo? É fundamental. A outra questão, que acho que é importante, é que nós, dirigentes sindicais, precisamos conquistar os corações e as mentes dos nossos trabalhadores. Nós não estamos sendo convincentes, nós não conseguimos convencer a nossa base da justeza das nossas teses. Se você não convence a base, o mais correto que você seja, nós não estamos conseguindo dialogar com ela. Nós precisamos arrumar uma forma melhor de dialogar com a nossa base e conquistar esses trabalhadores para o dia a dia do sindicato, nas nossas assembleias, na política de renovação, de trazer os jovens para o sindicato,
trazer as companheiras mulheres, aqui é um percentual extremamente importante, mas essa não é a realidade do movimento sindical brasileiro. Em Santa Catarina existe uma federação de comerciários, que é o companheiro Alano, lá, que é o presidente, tem vários sindicatos municipais de comerciários. No Espírito Santo, só tem um sindicato de comerciários, no estado todo, e só 24 diretores. E é um dos melhores e mais importantes sindicatos de comerciários que nós temos no país. E sabe o que eles fizeram? Fizeram eleição direta para a federação. No mesmo dia, você vota na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município e vota na federação estadual. Então, a FETAIS, que é a federação, ela é conhecida dos trabalhadores porque tem que votar. Nós aqui, a base nossa não vota nas federações e nas confederações. Ela vira, e eu falo isso nós bancários. Nós temos experiência de eleições diretas dos nossos fundos de pensão, tudo, eleição para o Conselho de Administração, mas a gente não tem coragem de fazer eleição direta para as nossas federações. Tá certo? Se nós bancários temos o mesmo ticket no Brasil inteiro, por que o servidor público municipal não pode ter o mesmo ticket de alimentação no Brasil inteiro na negociação? Então nós precisamos começar a fazer isso. Então a organização sindical leva a nossa ação sindical. E nós precisamos, então, para concluir isso, construir isso. Nós, a CUT, é a maior central sindical do Brasil. Tem 35% do número de sócios, tem mais de 10 centrais sindicais no Brasil, nessa pulverização. Né? A CUT tem 35% dos sócios dos sindicatos no Brasil. A CUT tem 3.600 sindicatos filiados. Eu entendo, se ela é a maior central sindical, é porque ela é a melhor central sindical, na minha avaliação. E ela só é a melhor central sindical deste país porque vocês, que são sindicatos filiados, é que constroem a CUT no dia a dia. Parabéns a vocês por essa representatividade da CUT. Muito obrigado.